Queridos plantoides do Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? No episódio de hoje do Jardineiros Urbanos pro Fly, e conforme prometido, trago a vocês uma lista bem razoável de espécies, de gêneros e espécies de plantas apontadas pelos próprios plantoides, vocês que participaram desse chamado, para a gente poder transcender um pouco o universo das Araceae. Se você ainda não sabe, a família das Araceae é o carro-chefe mundial, incluindo o Brasil, que dá sentido por aí para as urban jungle, folhagens, plantas dentro de casa e todo esse rolê que já se consolidou nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Porém, contudo, todavia, a gente sabe, ou pelo menos eu acredito e propago essa ideia desde os primeiros vídeos aqui no Fly Channel, que as urban jungle, as selvas urbanas, não precisam se restringir às Araceae. Embora o conceito tenha este holofote em cima dessa família, dos anseios, dos desejos, dos preços, da escalada de preço que sobe sim, as plantas mais baratas são mais caras do que a média e as plantas mais caras são muito mais caras, a gente pode entender esse pertencimento de uma forma mais solta, múltipla, criativa, em cima de gostos pessoais, sem restringir esse desejo de pertencimento, sem necessariamente se sentir pertencido se você só tiver determinadas espécies da família das Araceae. Assim, trago hoje a vocês, com grande apoio, grande colaboração de dezenas de plantoides, algumas espécies, alguns gêneros e algumas espécies que eles muito apreciam e que integram sim no rolê particular. E no final desse vídeo, se não ficar muito comprido, eu trago aqui as minhas referências das minhas plantas que estão integradas aqui na minha florestinha interior para também servir de inspiração. Eu vou deixar aqui na tela para vocês os Instagrams de todos os participantes que colaboraram com este vídeo, tá legal? Vamos começar então com Gabriel Gucci, Instagram Gucci Gabriel. Ele trouxe pra gente aqui referências de plantinhas que inicialmente são subaquáticas, são plantas para aquário, para aquarismo, mas que sim é possível deixar em terrários aquários ou estufas caseiras. São as Anúbia e as Bucephalandras, conforme ele mostra aí na foto. As fotos, os registros são todos dos plantoides que participaram. Tenho que agradecer muito vocês, viu? Porque, olha, muito conteúdo legal para agregar. Segundo ele, as mais verdinhas aí são as Anúbia petit, pequenas, né? E as pretas, as mais escuras, acredito eu com as folhas mais alongadas, são as Bucephalandra. A Cléria Nunes, Minhas Plantas, _AP510. Trouxe as begônia, e no caso especificamente aqui é Argenteogutata. Bem bonito, as fotos estão aí, também registradas por ela. Begônia Argenteogutata. Juliana, Meu Quintal, _021. Ela resolveu trazer pra gente aqui a Dorstenia bahiensis. Pelo ID deve ser uma planta brasileira, da Bahia, né? E tem uma flor, uma inflorescência bem exótica, no sentido de diferentona, não no sentido de ser importada de fora. Bem legal. Depois, gente, a partir dessas IDs que eu estou deixando na tela, vocês procurem no Google mais referências dessas plantas, caso vocês se interessem. Transcendendo então as Araceae. Ah, mas Fly, por que você só fica focando mais em Araceae? Já expliquei isso e repito porque o vídeo
o episódio apropriado, porque existe um conceito, existe um foco. E como um dos meus papéis é também ficar em cima de tendência, papel que eu me atribuo, eu vou atrás então do que realmente é mais quente, vamos dizer assim, certo? Fora o meu próprio gosto pessoal, que se estabeleceu lá entre 2018 e 2019. Manda Mudas, manda.mudas. Ela apresenta aqui pra gente a Neoalsomitra sarcófila. Neoalsomitra sarcófila. Talvez seja assim a pronúncia correta. É uma pendente, aliás, é uma tipo trepadeira. É bem interessante que as tipo trepadeira, como as Dischidia, a Ceropégia, a Neoalsômetra, as Oia, essas plantas que se penduram, certo? É muito interessante porque elas vão dando muito sentido de urban jungle, de selva para os nossos ambientes. O Dan, de Instagram, Dan_plants, com 2 S's. Ele nos trouxe aqui as queridas suculentas. Trouxe variedades aí. Não vou lembrar as IDs de todas. Mas essa aqui é a Cotyledon tomentosa. Eu tenho uma que está bem grandinha. Echeveria. Cactus também. Qual que é a questão principal das suculentas integradas com as folhagens? Os ambientes originários são bastante diferentes, tá? As suculentas são originárias de ambientes extremamente secos, áridos, quentes, ou melhor, que de dia esquenta muito, à noite esfria bastante. Existe essa inversão térmica bem agressiva, com sol direto, sol pleno, e as folhagens ficam num contexto bem diferente, quase que antagônico. Meia sombra ou sombra, alta umidade, substrato rico, enquanto das suculentas o substrato é mais pobre. De qualquer forma, se você tiver um canto aí na sua casa, no seu apartamento, onde metade você tem uma condição para suculenta e a outra metade uma condição para folhagem, dá para criar essa integração tranquilamente, certo? Na minha estufa aqui, que é a cobertura, eu separei dessa forma. E tirando a fronteira entre folhagens e suculentas, elas vão muito bem assim. André Costa, Instagram Costa André _. Ele trouxe aqui pra gente, muito legal, gosto bastante. Ele mandou pra mim, inclusive, posso pegar aqui pra te mostrar. Ele trouxe aqui pra gente uma planta que coabita, que é de subbosque também, e de alguma maneira coabita com a Zarace. Então, em termos de clima, de ambiente, vai ser meio que perfeito, tá? Que é a Costus erythrophilus. Costus é um gênero muito interessante para a gente ter nas nossas urban jungle. Elas são punk também, ou seja, plantas alimentícias não convencionais. Da inflorescência nascem flores, e essas flores são comestíveis in natura. Você pode arrancar lá, dar uma lavadinha aí, mastigar, comer ensalada. Mostro isso no vídeo do Sítio e Jardim, num dos episódios lá no Sítio e Jardim. Muito legal essa planta, que é a Costus erythrophilus. Ela tem uma tonalidade bem escura na face adaxial da folha, a parte de cima, e um tom avermelhado, rubro, na face abaxial, na parte de baixo. Vou mostrar aqui para vocês. Essa muda que ele me mandou chegou e logo veio inverno, né? Então ela ainda tá meio abalada. Ó, é uma Zingiberaceae, dá esses gengibres aqui, certo? Zingiberaceae é a família, mas tá brotando. Mesmo na água aqui, ó, tem um brotinho nascendo. Essa folhinha nasceu aqui. Eu tô deixando enraizar bem, já tá com raiz nova, já aqui no meu enraizamento, essas raízes mais branquinhas. Esse brotinho é novo também, ó.
Vai nascendo igual gengibre, certo? E eu devo plantar em breve. Hoje, provavelmente, se der tempo, eu já planto, porque tá ficando bem legal. Ela realmente já se assentou. Muito bacana. Obrigado, André. Anota então aí com vocês a referência do gênero Costus. Super recomendo. Com base em que eu faço a recomendação? Parte tendência, mas parte é saber que essa planta tem um habitat muito semelhante, se não igual, a Zarace. Esse me parece ser um referencial importante para a gente selecionar, escolher as nossas plantas de selva urbana. O André também trouxe aqui um outro mimo, que é a Ruellia macoiana. Essa bichinha fofinha, pelúcida, com nervuras bem acentuadas, bem visíveis, branquinhas na face adaxial e o verso também roxo. Ele tem uma preferência, gente, vejam só, ele gosta dessas tonalidades mais escuras com verso colorido, roxo, né? É um padrão que ele curte e é isso, bem legal a gente transcender ou personalizar a nossa floresta a partir de referências próprias que a gente vai construindo aí. A Alexandra Ribeiro, Ale_Ribeiro_. Muito legal. O que ela trouxe pra gente aqui? Outra que já é tendência, que já funciona nas Urban Jungle mundiais, certo? São samambaias e são os Platycerium. Ela trouxe aqui nessa foto um Alcicorne e um Stemaria white. Não conhecia essas espécies, Alcicorne e Stemaria white. Foto dela também. Muitíssimas referências gringas do Instagram geral aí dos gringos apresentam essas composições indoor com os Platycerium. Tem espécies muito legais. E talvez a mais não convencional seja o Platycerium Ridley. Platycerium é bem bacana, eu tenho 3 aqui, uma indoor, que é o Bifurcatum, que é o mais convencional de todos. E lá fora tem Elephantotis, tem outro Bifurcatum e tem o Lemone, eu acho que é isso. Ronice Rafaele. Não é ID isso, é o nome do plantoide, da plantoide. Tá aí, na tela. Ela trouxe a rosa do deserto, outra suculenta, que dá flores muito, muito legais. As estruturas dessa planta também são muito, muito bacanas e tal. Talvez eu não tenha trazido para minha floresta. Minha mãe chegou até a comprar, há 2 anos atrás, uma muda para mim, porque a seiva dela é bastante tóxica. Tá? Isso é um ponto importante para a gente analisar para quem tem pets e crianças pequenas. Como eu tenho o Tango aí, e ele resolve mordiscar aleatoriamente as coisas, eu resolvi não trazer. Mas eu teria uma dessas, com certeza, ou mais. Porque embora ela tenha crescimento lento, eu acho que a estrutura dela para ambiente outdoor, tomando sol, rosa do deserto, o nome já traduz um pouco o habitat. Ela forma estruturas bem bonitas, bem chamativas, bem esculturais. Cauê Reis, Instagram Break Aue, tá aí na tela. Ele trouxe pra gente a Pileia microfila. Pilha, gosto bastante. The Plant Nuts, Instagram The Plant Nuts. Ela trouxe samambaias aqui bem diferentonas, achei bem legal. Ela trouxe aqui pra gente a Rupersia squarrosa, certo? E ela trouxe também a Coniogramme emeiensis. Bem legal essa planta. O desenho e tal, essa coisa meio reticulada, como eu costumo dizer. Samambaia, gente. Embora por enquanto eu não traga tanto as samambaias aqui no meu rolê, não quer dizer que eu não curta.
Só que é isso, eu teria que pesquisar de uma maneira mais seletiva, porque não é qualquer samambaia que me chama a atenção. Eu teria tranquilamente uma Rupérzia esquarrosa. Paulo Fontes, ADV Paulo Fontes. Ele trouxe pra gente uma clássica Euphorbia. Eu tenho uma variação láctea dessa Euphorbia aqui, que ele trouxe pra gente. Ele diz aqui: essa Euphorbia sempre esteve na minha Urban Jungle, dentro de casa mesmo, longe de muita iluminação. Foi uma das primeiras plantinhas do Paulo. Vou pegar minha Euphorbia láctea aqui para vocês darem uma olhada. Olha só. Em 2018, primeiro semestre de 2019, essa planta aqui estava super em alta, estava bem cara, era ultra comentada nos canais dos youtubers gringos e tal. Eu postava essa bichinha lá na época e dava um alcance gigantesco, todo mundo querendo saber onde se adquiria. O crescimento é lento, certo? Não vejo hoje muita gente falar dela, porque tendência é muito rápido às vezes, né? Questão de 1 ano e meio aí desapareceu o desejo, mas é uma planta muito bacana, super diferente a estrutura. Ela é variegata, ela tem também uma seiva pegajosa e tóxica. Vale a pena manter afastado dos pets, embora eles não vão tentar chegar. O meu talvez até chegue do jeito que ele é. E o crescimento é bem sazonal. Essa minha Euphorbia tem crescido em períodos bem específicos do ano. Desenvolve e tal e para. Passa a maior parte do tempo parada. E num período específico, se eu não me engano, na primavera mesmo, ele resolve crescer. Depois para, fica lá a maior parte do tempo fixa. O crescimento é lento. Muito sol, dou muito sol para ela, direto. Esse parapeito aqui da cozinha, a gente tem um sol aí bem constante. Na época, eu paguei na faixa dos R$200, tá? Então, se a gente for ver, não é tão diferente do que a gente tem aí de começo, de valores de começo para Azarace. E assim, ele era desse tamanhico. Ele tá 5 vezes o tamanho de quando ele chegou aqui. Próxima, a Lilian Maria.vet RJ. Ela trouxe pra gente também um outro cactus aqui, eu não conheço a espécie. É um cactus bem espinhento e ela chama ele de meu cactão, tá aí. Bonitão. Reiapablasa. Trouxe aqui pra gente, vou ler aqui que ele fala. Das plantas de Urban Jungle não tão comuns que você pediu. Aqui, Niphidium crassifolium, uma samambaia de folha super dura e resistente. Lembra a folha de papelão grosso. Olha que interessante. Tem um quê de Asplenium também, né? Não sei se faz parte da mesma família. E realmente, dá a impressão que ele tem uma folhagem bem dura. E o outro que ele traz pra gente, uma que não é tão rara, segundo ele, mas também não é tão comum. A Butilon pictum variegata da flor rosa. A paixão mais recente dele. Bem interessante essa folhagem. Toda reticulada também, variegata. Uma outra referência pra gente. Fotos bacanas, ele toca piano, provavelmente. A Ana Antunes, Instagram Padawana, ela escreveu um textinho interessante aqui para falar sobre essa samambaia. Vou ler aqui para vocês. Essa planta da foto é uma samambaia chorona. Tenho um certo apego a ela porque lembra muito a minha infância, quando ia com meus avós a Teresópolis e na garagem da casa tinham samambaias choronas com folhas enormes, muitas vezes maiores que eu. Meu avô sempre gostou muito de plantas e bichos e sempre compartilhei desse interesse com curiosidade para aprender o que pudesse com ele. Hoje em dia ele tem 93 anos
e mora sozinho em outra cidade. Por causa da pandemia não pude visitá-lo como gostaria, e mesmo com as chamadas de vídeo, vira e mexe me pegava com um aperto de saudade danada do meu avô. Revirando minhas memórias com ele, me perguntei se teria algo que me faria sentir mais próxima das lembranças que tenho. E de prontidão me lembrei das folhonas enormes da Chorona, me cumprimentando assim que chegava à casa dele. Muito legal. Super me identifico. Planta também nos leva muito à memória afetiva. Eu mesmo tenho, da minha Aloe arborescens, né? Que tá lá fora, gigantesca. Me dá inflorescência hoje 2 vezes por ano. Mais de uma inflorescência, mais de uma haste floral. É um chamamento basicamente a meus avós, principalmente meu avô, que usava a babosa, a seiva, para fazer uma vitamina especial. Então, como eu já disse em outros vídeos, só que é isso, né? A gente vai variando de temas e conteúdos, mas eu já trouxe a questão da memória afetiva relacionada às plantas. Elas existem, vale a pena cultivar quem quiser cultivar, e isso só faz bem, né, gente? Mais uma característica aí que nos traz bons sentimentos, boas emoções, paz. Overdemuda. Ela trouxe aqui uma cheflera. Aliás, os passarinhos trouxeram para ela uma cheflera. Olha que interessante. Ocasionalmente nasceu no espaço dela. Muito bacana. E esse sapato da Cinderela perdido aí no meio da foto. Bem bacana. Gostei demais. Meu queridinho Scott, pequeno gênio. Ele disse que está aqui numa onda agora também das bromélia. Muito bacana. Então ele trouxe uma sequência de fotos. Não tem as IDs, mas tem fotos bem bonitas, bem fotografadas. Vamos ver junto aí. Tem uma aqui no meio dos Prussiano. Olha a flor, a inflorescência super bonita. Outra aqui no meio dos Prussiano. Bromélia tillandsia, que fazem parte das Bromeliaceae família, elas nos agraciam com flores e inflorescências muito, muito vistosas. Eu até brinco que nos remete ao universo Avatar, devido aos contrastes, as cores bem acentuadas assim. Vale muito a pena. Aí tem uma tillandsia também aqui. Não sei se é a Ionantha. E tivemos uma participação internacional de um americano que busca muito, muito aprender o português. Morre de vontade de conhecer nossa terras brasilis e tal. É o Daniel Dalton. Instagram Dalton Conservatory. Ele diz aqui em português: eu gosto minha Bringamia insignis, porque ela é não convencional, ela é rara. Ela é rara. Aí eu perguntei: Bringamia insignis, do you have a pic? Aí ele mandou pra gente. Muitos colecionadores, e eu me incluo nessa vibe, às vezes não encontram uma planta, não adquirem uma planta só pela beleza ou pela fama midiática, no caso das redes sociais. Tipo a minha Worsleya procera, certo? Procera. E eu coloco a Bringamia insignis também nessa categoria. Ela não é nada maravilhosa, incrível talvez na beleza, mas o fato dela ser muito específica, endêmica, nos interessa bastante, certo? E ele continua aqui com mais uma referência. Oh, and of course, Nepenthes. They are some of the coolest plants ever. Além das Araceae. Ou seja, Nepenthes. Ele trouxe aqui pra gente as carnívoras que formam essas cuias, esses receptáculos interessantes aí que se fecham com as pequenas vítimas, moscas, insetos, formigas, etc. Bom, se eu não erro os cálculos aqui, esse vídeo ficou bastante comprido, mas eu vou trazer aqui então algumas espécies, mesmo assim, que não fazem parte das Araceae, mas que de alguma maneira eu integro em sinergia com as folhagens, com o carro-chefe da família Araceae. Vou pegar para vocês. Sempre que eu abro essa oportunidade para transcender o lugar comum, eu falo das Haworthia. Sou fã
E muitos japoneses originais lá do Japão, eles colecionam. Tô falando então da Haworthia Tsukikage, tem até o nome japonês. E essa Haworthia híbrida também, de nome bem engraçado, a haste floral nascendo, é a Haworthia Mordor. Lord of the Rings. São plantas muito específicas. Tem Haworthia que custa R$700. Eu não lembro se eu paguei isso numa dessas duas aqui. Reservo também espacinhos para as Echeveria, a Gavoide principalmente. Gosto muito da espécie Echeveria gavoide. Não sei se a gavoide é gênero, mas agavoides, que são falsas ágaves, né? Fica lá dividindo espaço na estufa. Obviamente, neste caso aqui bate sol direto, porque suculenta precisa desse contexto. Evito molhar demais. Lógico que a umidade acaba favorecendo esse tipo de coisa, mas o sol lá direto ajuda a secar mais rápido. Ripsalis ramulosa. Parece que a ID dela mudou. Ela tá mais verde a minha assim, porque nessa época do ano parou de bater sol lá. Essas pontinhas estão tomando sol já. São as hastes novas que estão nascendo nessa época do ano. Dioscora discolor. A minha tá feiosa assim porque foi atacado por lesmas e entrou no inverno. Teria que ter adormecido, mas não adormeceu, tá? Ela é uma bulbosa que dorme, assim como os Caladium, assim como algumas Alocasia em determinadas regiões. Mas ela tá acordada ainda, tá feiosa por causa do frio e tá feiosa porque foi atacada por lesmas. E por fim, mas não menos importante, trago a vocês uma begônia venosa. As begoniaceae, no meu ponto de vista, são a segunda maior tendência das urban jungle. Primeiro, porque coabita em regiões de subbosque, isso vai favorecer o convívio com as Araceae, e tem dezenas ou centenas de folhagens bastante diferentes, híbridos, criados, selvagens, como a begônia venosa, e talvez depois das Araceae, as begoniaceae tenham as folhagens mais interessantes para continuar a tendência. Lá no Plantarum eu tive a honra e a oportunidade de ver, junto com Harry Lorenzi, uma variedade magnífica, incrível de begônias. É isso aí, meus queridos plantoides, estou ficando por aqui. Agradeço muitíssimo vocês que colaboraram. Falo e repito, não falo só de Araceae porque eu só gosto delas, mas falo porque existe um foco, existe um trabalho. Isso é o Fly num papel de formador de opinião. Todavia, eu sou Fly também, pessoa e colecionador. Em termos de coleção, transcende. Muito feliz com esse vídeo, muito feliz com a participação. Como eu digo, o universo plantoide é muito diverso. Não é só formado por pessoas que gostam da Araceae, só falam sobre a Araceae. Obrigado, vou ficando por aqui. Valeu, meus queridos!